Aqui por dentro a gente tem o banco forrado em couro sintético, parte central aqui microperfurada e onde você encosta também. Um detalhe aqui em cinza claro, combinando com a porta, e o encosto de cabeça aqui integrado. O descansa-braço não é suave ao toque, é um plástico duro e você não consegue fazer o ajuste de altura. O que você tem é um porta-objetos aqui dentro, bom espaço. Dois porta-latas aqui no centro e à frente do câmbio, diferencial, carregador de celular por indução. Outra coisa também que chama atenção, o ar-condicionado é digital e automático de simples zona, um item que nem sempre é oferecido nos carros dessa categoria. O passageiro aqui na frente tem um bom espaço, inclusive para pernas, considerando a categoria de carro compacto. Quando a gente abre o porta-luvas, olha, a tampa quase que abre completamente sem encostar aqui na minha perna. Se eu afastar um pouquinho, ela abre tudo. Vocês estão vendo, tem um bom espaço. Olha só, consegui colocar aqui o tablet, a GoPro, carteira, controle remoto e ainda sobe espaço para mais algumas coisas. Então a gente consegue ver que o carro é funcional. Central multimídia já é bastante conhecida de outros veículos da Chevrolet. Essa central tem alguns diferenciais. Nessa versão aqui, possibilidade de controlar o ar-condicionado diretamente pela tela da central multimídia, inclusive digital e automático. Você também tem a internet embarcada no carro. Quando você contrata o pacote de dados, você consegue conectar vários dispositivos usando a internet embarcada do veículo. Claro, esse carro também vai ter o serviço OnStar, que você consegue ter interação com o veículo através de um aplicativo instalado no seu smartphone. Mas essa central tem mais coisas. Então, algumas funções do carro são configuradas pela tela da central. Aqui a gente tem o travamento, também travamento de portas, parte de iluminação quando o carro para, conforto e conveniência, sensores de estacionamento e até mesmo climatização do ar. Cabe destacar que essa central tem Android Auto e Apple CarPlay com integração sem fio. Você pode fazer com fio, mas também está disponível sem fio. E ainda algumas outras configurações da própria central multimídia. Então a gente consegue ver que, apesar de não ser uma central super sofisticada, ela tem alguns recursos que os concorrentes não oferecem e todos os principais itens de utilização estão disponíveis. Uma coisa diferente no carro é justamente o serviço OnStar, né, que você consegue ter um aplicativo no seu smartphone e controlar várias funções do carro. Inclusive esse aplicativo ele ganhou uma interface nova recentemente. Ela está com uma tela inicial diferente que essa daqui. Nesse ponto aqui, ó, status do veículo, ele vai te informar se tem alguma anomalia com o carro. Você também consegue acionar a buzina, interromper a buzina, trancar a porta, destrancar a porta ou dar a partida remota no motor. Nesse menuzinho mais aqui, você pode, por exemplo, fazer a localização do veículo, né? Clica aqui em encontrar veículo, ele vai pesquisar e vai te mostrar no mapa onde está o veículo. Nesse menu, condução inteligente, ele te ajuda a dirigir de forma mais eficiente. Então ele te dá um relatório, se teve frenagem brusca, quanto que você dirigiu à noite, se teve uma aceleração brusca, distância percorrida, como está o consumo do carro e a velocidade média. E você consegue ver isso em dia, semana ou até mesmo em mês. Você tem um relatório bastante completo e detalhado de como foi a condução do carro. Outra coisa, a rede Wi-Fi embarcada no veículo, dependendo do pacote que você tem contratado, ele vai te mostrar a quantidade que você tem disponível e você pode até mesmo mudar o nome da rede, a senha e ativar e desativar a rede pelo smartphone. Então a gente consegue ver aqui que no OnStar você tem funções bem úteis e inteligentes que você faz tudo pelo seu smartphone. Lembrando, isso aqui usa uma conexão de internet. Então, de qualquer lugar do mundo, o seu aplicativo vai se comunicar com o carro e você vai ter todas essas funções. Você também tem comandos do OnStar diretamente aqui no carro, são esses botões aqui em cima. Então tem um dedicado para emergência SOS que te conecta numa central prioritária para te prestar ajuda e um outro aqui para você ligar para a central convencional do OnStar. Agora, tem algumas coisas que fazem falta. O espelho aqui é convencional, né? Ele não tem aquele sistema autocrômico. E o parasol, tanto do motorista quanto do passageiro, tem espelho com tampa, porém sem iluminação. Segurança aqui também merece destaque, porque esse carro vem sempre de série com 6 airbags, então você tem aqui os airbags de cabeça, que protege tanto a região dianteira quanto a região traseira. Tem airbag lateral e airbag frontal, total são 6. E aí também tem o alerta de ponto cego, olha só.
aquele LEDzinho que se acende ali no espelho, ele indica a presença de um veículo na região de ponto cego quando você está dirigindo. Detalhe interessante que são pouquíssimos concorrentes que oferecem isso. Hora da gente pegar a estrada aqui para a gente fazer uma média de consumo, mas vamos dar uma olhada como é que está o computador de bordo no geral. Inclusive aqui ó, tem indicador da velocidade, aqui o computador de bordo 1 que eu zerei, aqui o acumulado, ó, 393 km, média de 13,1 km por litro, e aqui tem um misto de estrada com cidade. Autonomia 132, consumo instantâneo, e aqui a velocidade média que eu acabei de zerar. Apertando aqui o botão menu da haste, você tem um menu adicional de informações do veículo. Aqui você controla o brilho do painel, tempo de vida do óleo, indicador de pressão individual e em tempo real de cada um dos pneus, tá? Esse não é aquele que usa o programa de estabilidade, ele tem sim o sensor em cada um dos pneus. Temperatura do sistema de arrefecimento e a bússola. Apertou mais uma vez o menu aqui da haste, aí você tem aqui um computador de bordo que mede os últimos 50, aí você está vendo ali ó, a média é de 14,6 dos últimos 50 km, apertou uma vez aqui rapidinho, ele passa para os últimos 100, apertou mais uma vez aqui na haste, ele passa para os últimos 500, então você consegue controlar aí, dependendo da viagem, como é que foi aí as médias, mas a gente consegue ver que os números são muito bons, olha só, 15,9, 14,2, 16,1, 16,7, você vê que o carro é eficiente, né? Aqui um gráfico do histórico de consumo, e aqui o indicador de consumo instantâneo. Por que está ali um quadradinho aceso? Porque o carro está ligado com o ar-condicionado ligado. Bom, computador de bordo está zerado. Vamos para a estrada, vamos ver como é que fica a média. Aqui no Onix, na estrada, você pode usar dois recursos. Você tem um limitador de velocidade. Ele acende aqui, no meio do painel, a informação. Aí você programa a velocidade máxima que você quer. Nessa rodovia que eu tô, velocidade máxima permitida é de 110 km por hora. Com o limitador, você pode frear o carro e voltar a acelerar o carro, que ele só vai acelerar o carro até os 110 por hora, mantendo ali o limite que você escolheu. Mas se por acaso você tiver que fazer uma ultrapassagem, alguma coisa assim muito importante, e der o kickdown, o que é o kickdown? Pisar lá no fundão, o que ele faz? Ele cancela momentaneamente o limitador e te dá o aviso sonoro. Na hora que você volta para a velocidade, ele para o aviso sonoro. Muito útil para você usar tanto na estrada como em cidades que têm velocidade controlada. A outra opção é o controle de cruzeiro, que não é adaptativo, é convencional, muita gente chama de piloto automático. O nome certo é controle de cruzeiro. Aperta o botão aqui no painel, aí ele vai acender uma luzinha aqui na parte de baixo do conta-giros. Mesma coisa, você programa a velocidade do carro, ele vai manter a velocidade. A gente sabe que ele está programado quando a luzinha ali está verde. Pisou no freio, ele cancela o sistema, aí você tem que reestabelecer a função com o botão aqui do volante. Mas ele só mantém a velocidade. Ele não freia e acelera, como a gente já viu em outros carros com controle de cruzeiro adaptativo. Outro recurso que a gente tem aqui é o indicador de ponto cego. Bom, vamos mudar de faixa aqui, estamos na rodovia. Toda vez que aparece um carro ali na região do ponto cego, o que acontece? Ele acende o LED para indicar a presença do veículo e assim evitando que você faça a conversão. Se você der pisca, ele pisca laranja ali para te chamar mais atenção ainda. Então é um dispositivo muito útil para motorista distraído e até mesmo evitar acidente. Concluindo aqui o nosso trecho de viagem, olha só, rodamos ali quase 60 km, 58,2 e a média foi de 14,4 km por litro. Ficou muito próxima da média declarada aí pela Chevrolet, que é de 14,9 na estrada. Lembrando que a gente teve um pouquinho de trecho de cidade. Antes da gente dirigir, aqui algumas dicas. Primeiro, essa daqui é a chave do Onix. Para você colocar esse carro na posição de ignição sem dar a partida, uma vez que você não tem como virar a chave, né? Se apertar uma vez só aqui o botão rapidinho, ó, ele vai dar aquela informação, ó, pisar no freio para ligar o motor. Então você tem dois jeitos. Você pisa no freio e dá um toquinho rápido aqui no botão de partida, olha só. Ele vai para a posição de ignição sem dar a partida no motor. Outra forma de você fazer isso, tem um outro jeito, que é você, com a chave aqui dentro do carro, sem pisar no freio, você aperta e segura o botão de partida sem pisar no freio por alguns instantes. O que ele vai fazer aqui, ó? Peraí, vou fazer de novo, aperta e segura, tá vendo? Ele vai dar a mensagem
E aí, depois de um tempinho, ele entra aqui no modo de ignição. Então, se você quiser ver essa posição aqui sem precisar da partida, já sabe. Pisa no freio um toquinho rápido ou então aperta e segura que ele vai para o modo de ignição. Engatando o ré aqui para nossa manobra. Central multimídia tem ali a câmera de ré, você pode ver que não é uma resolução tão alta. Tem a linha de guia e olha só, ela é dinâmica, né? Se eu não quiser usar a linha de guia, só apertar aqui o botãozinho que a linha de guia some. Mas vamos deixar a linha de guia, até porque com ela, qual é a utilidade? Você tem um obstáculo que está fora da linha de guia, você pode fazer a manobra que você não vai acertar o obstáculo. Essa é a função da linha de guia, né? Esse carro tem o sistema de auxílio de estacionamento, portanto, sensor de estacionamento dianteiro e traseiro. Lá atrás tem uma árvore, vamos mirar na árvore, só para ver a precisão do sensor, olha só. Temos ali a árvore, vamos nos aproximar dela. Olha aí. Você pode ver que ele tem um sensor com bastante precisão, além da câmera de ré que acaba ajudando bastante. Vamos lá para o nosso teste de tachão e lombada, para ver isolamento acústico, conforto, como é que o carro se comporta nas lombadas. Primeiro o teste de tachão. Todo o resultado aqui tem que ser em relação à categoria, né? Então a suspensão, ela não é uma suspensão tão dura, ela é relativamente suave e também não é uma suspensão que mostra fragilidade. O carro consegue passar bem no obstáculo. Isolamento acústico, não dá para esperar muito dessa categoria de carro, então eu vou dizer até que ele é razoável. Lombada 30 por hora, a gente sabe que não é a velocidade certa, o que a gente quer ver é o limite do carro. Vamos ver como é que o carro se comporta aqui na nossa primeira lombada. E já na primeira lombada, raspou lá à frente. Então, você tem que tomar um pouco de cuidado com o Onix, porque ele não tem uma frente tão alta, né? Isso para o Brasil pode atrapalhar um pouco, né? Agora vamos lá para o piso ondulado, também para ver conforto e isolamento acústico. Entrando aqui no piso. Vou manter a minha opinião aqui de um isolamento acústico razoável, mas a gente consegue perceber nesse tipo de situação que a suspensão tende a ser mais macia, o que garante um bom nível de conforto. Manobra de fim de rua, já estamos aqui com o carro alinhado no nosso ponto de referência. Vamos lá, uma volta do volante, uma volta e meia praticamente, e um volante leve. Isso é importante para o dia a dia na cidade. Aqui o carro virou 90 graus, ainda não encostou o pneu na guia, vamos até encostar. Você percebe que ele vira um pouco mais, ó. Olha o sensor de estacionamento da frente já atuando ali, detectando obstáculo. Vamos voltar aqui um pouquinho para poder desvirar o volante sem forçar o pneu contra a guia, né? Forçar o sistema de assistência. Câmera de ré com a linha de guia. Concluindo aqui a manobra, o carro está do centro para a direita da rua. Não ocupou tanto espaço, mas considerando que nós estamos falando de um carro compacto, até que não é um espaço tão pequeno. Mas sensor de estacionamento dianteiro e traseiro e câmera de ré é melhor do que muito carro que a gente tem no mercado. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.